Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a intolerância religiosa. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Leonardo Iorio, vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB-RJ. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer. Eu recebo também Rafael Soares, secretário de Planejamento e Cooperação da ONG Koinonia, que representa uma entidade ecumênica de serviço composta por pessoas de diferentes tradições religiosas. Seja bem-vindo. Muito prazer. E para completar o time de entrevistados, Ivanir dos Santos Babalaú, professor do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com você. E interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. O Rio de Janeiro é o segundo estado que mais denuncia casos de intolerância religiosa. As religiões de matriz africana são os principais alvos. O caso mais recente foi registrado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O carro chega e a dona de casa, Vera Lúcia Macedo da Rocha, é a primeira a abrir a porta para entrar no banco da frente. Segundo ela, até então o motorista não teria esboçado nenhuma reação. A recusa em fazer a corrida teria começado quando ele viu as outras pessoas com trajes do candomblé. As netas de Vera, de 8 e 13 anos, e a nora, Thaís, iam para uma festa religiosa em Duque de Caxias. Com a recusa do motorista, começa uma discussão. As crianças ficam sem saber se entram ou não no veículo. O bate-boca segue por mais algum tempo, até que, gesticulando pela janela, o motorista arranca com o carro. Um levantamento da Rede Intermunicipal de Liberdade Religiosa mostra que só na capital são registrados de 10 a 15 casos de intolerância religiosa por semana. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem um número gratuito para receber denúncia de intolerância religiosa. É o Disque 100. O Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar no ranking, perdendo apenas para São Paulo. Minas Gerais aparece em terceiro lugar. Sobre o caso registrado na Baixada Fluminense, a Uber afirmou que não tolera qualquer forma de discriminação e que desativou a conta do motorista até o fim das investigações da Polícia Civil. Leonardo, a que você atribui no nosso país ainda enfrentar esses casos de intolerância religiosa? Bom, Sérgio, sobretudo é uma questão que nós precisamos ter uma visão total da nossa realidade, inclusive do ponto de vista histórico, né? Nós precisamos entender a história do Brasil e só assim nós podemos enfrentar efetivamente esses nossos reais problemas. Então, é um enfrentamento que passa também por uma visão da nossa construção, vamos dizer assim, do nosso edifício social, quer dizer, como é que a nossa sociedade ainda é feita nessas estruturas fragmentadas, onde temos a figura, por exemplo, não só do racismo estrutural, mas ainda também de uma discriminação em virtude da religião. Então, quando a gente hoje fala muito no pluralismo, é curioso que o pluralismo também sempre existiu de certa forma, ele só estava invisibilizado. Então, hoje a gente precisa lidar cada vez mais com essa sociedade plural e, do ponto de vista da OAB, ter uma visão que o direito sozinho não vai resolver. Por isso, sua pergunta é mais do que interessante para o tema, porque a gente precisa ter uma visão total, ou seja, aliar a visão histórica, sociológica e também jurídica, entre outras, né? Rafael, não reconhecer, não aceitar, já são os primeiros passos para essa intolerância, né? Ou seja, a gente ainda fica pensando o que falta de informação para as pessoas adotarem um comportamento diferente. Olha, eu acho que a questão fundamental é enfrentar aquilo que está presente na nossa cultura, né? Tudo aquilo que foi produzido culturalmente por negros nesse país e é negado ou demonizado. Nós temos a herança de uma colônia portuguesa, que não é como as outras, que ela eliminava ou segregava. Ela tentou conviver dominando a outro, o simbólico do outro. Então, a cultura negra, em geral, ela é totalmente negada, invisibilizada, e particularmente aqueles que mais sofrem, que são das religiões de matriz africana, vem justamente, o próprio nome já diz, de uma herança africana que veio construída no país por pessoas que foram escravizadas,
E essa presença na nossa cultura, ela foi posteriormente tornada uma agenda de violência, uma agenda de busca de poder, que a gente pode comentar depois, mas particularmente acho que essa é a questão a ser enfrentada nas escolas e em outros lugares, como salvar a nossa sociedade do conjunto de preconceitos e demonizações que foram feitas quanto àquilo que é produzido pela cultura negra nesse país. Ivanir, quais são os danos provocados pela intolerância religiosa? A gente observa casos de violência, de agressão e também situações meio disfarçadas, mas ali já tem a intolerância, já tem um preconceito em relação à religião, né? Não, bem, é importante, aproveitando a fala dos meus dois que me antecederam, primeiro entender que o Brasil, na colônia do Império, eram as ordenações filipinas, que era o Código Criminal, que era da igreja. E essas práticas espirituais, sociais e culturais dos povos de origem africana eram extremamente rechaçadas, porque a religião oficial era católica. Então, esse é um ponto importante ser observado. Depois você vai ter na Constituição do Império, de 1824, que vai reafirmar a Igreja Católica como uma religião oficial, e o Código Criminal de 1830, de novo, vai aparecer ali a perseguição, ainda aparece a palavra capoeiragem. E o Código Criminal da República, nós estamos falando da República, no seu artigo 156, 157, 156, né, e 58, vai criminalizar. Então, você tem uma lei que criminaliza. É o único grupo que é criminalizado. Não é à toa que agora você tem um debate, uma das consequências é isso. Está aí o debate das peças que saíram do Museu da Polícia e foi para o Museu da República. E é engraçado que é na República, né? E observa que é uma prova concreta do crime que o Estado brasileiro perpetrou contra as nossas pertences, inclusive de saúde. Então, não é uma coisa muito fácil. E nos últimos anos você tem... Isso passou de mão, em vez do Estado fazer a repressão mais direta, mas ele faz pela omissão, que é importante observar que ele é omisso, na sua grande maioria ele é omisso, um ou outro setor reage, mas ele é omisso. Você passou para os grupos neopentecostais. Não são todos. Embora todo o pensamento cristão, seja católico ou seja dos reformados protestantes, essa prática nossa não é aceita com tranquilidade. Mas uma coisa é você não aceitar. Outra coisa é você fazer um proselitismo que leva ao aumento do preconceito, à discriminação e, consequentemente, os atos que têm tido de agressividade. Então, é muito ruim para todos nós que nós estamos vendo aí, os dados estatísticos têm demonstrado. Leonardo, é um direito garantido, está previsto na Constituição. Qual deve ser o procedimento de quem for vítima da intolerância religiosa? É muito interessante, Sérgio, que a gente entenda que o Estado laico, na realidade, é aquele que reconhece, sobretudo, esse exercício da liberdade religiosa, e é importante que nós possamos pensar, sobretudo, quantos direitos estão dentro do direito de liberdade religiosa. Ou seja, desde eu poder me expressar de acordo com a minha crença, desde eu poder exercer o culto, enfim, há uma gama muito grande nesses direitos. E é importante que o cidadão possa saber que ele tem não só os órgãos, obviamente, inclusive as delegacias especializadas, mas cada vez mais a gente vem levando a informação de que isso precisa ir além. E nós vínhamos conversando aqui, o Rafael e o Ivanir, inclusive, sobre isso. Temos que contar também com a sociedade civil organizada. E além da questão criminal, que não vai resolver sozinha, nós temos também a questão que é importante, não só da discussão, mas da indenização, quando assim acontece. Porque o dano, e volto um pouco aqui ao que foi dirigido ao Ivanir, o dano ele é direcionado à própria individualidade, né? Quer dizer, à sua constituição, à sua existência como ser humano. A Constituição garante a dignidade da pessoa humana. Imagina num caso como nós vimos agora, que envolve uma criança, um menor. E a religião, ela faz parte da nossa identidade. Então, além da Constituição garantir esse exercício livre, que não pode ser, de alguma forma, diminuído, as pessoas têm que não só recorrer aos órgãos públicos, mas é preciso também contar com a sociedade civil organizada, com todas as entidades que possam ajudar nessa luta e nesse diálogo. Rafael, como é que a gente consegue derrubar esses estereótipos negativos criados, né? Essas visões pré-concebidas em relação ao tema?
É um trabalho árduo, não vamos dizer que é uma coisa que a gente vai resolver em 10 anos, mas eu acho que o fundamental é que o Estado não se omita, como o Ivani falou, o Leonardo está falando da legislação, porque há uma dificuldade muito grande. Você imagina que os avós das pessoas que hoje estão praticando as religiões de matrizes africanas, para falar especificamente do preconceito, foram muito alvos desse preconceito, do racismo estrutural, porque a maioria são pessoas negras, né, pretas e pardas, enfim, e já vem convivendo com um Estado bastante omisso. Então, a condição, né, isso estava sendo tocado pelos meus amigos aqui, o Leonardo, já vem de uma condição de não acreditar muito no Estado e na possibilidade de que seus problemas sejam resolvidos. Então, a primeira questão, ela passa pela política institucional, ou seja, que haja uma consciência efetiva do universo que disputa poder nesse país, na nossa cidade, ou seja, você não pode pensar na questão da intolerância religiosa ou da mobilização desses grupos sociais só quando tem eleições. A grande dificuldade que a gente tem de manter a pauta é que só lembra que a gente existe quando vem uma dinâmica eleitoral. E isso é muito ruim, porque o que está presente na sociedade veio presente na cultura. Os intolerantes, as manifestações institucionais dos neopentecostais, para dar um exemplo forte, mas também há espíritas, também há católicos, não vamos só caricaturar o universo, mas é um universo que se propõe a eliminar o adversário e conquistar espaço. Isso fere muito as condições de vida das pessoas. Elas continuam se pautando, muitas vezes, por uma política de conseguir conquistar benefícios imediatos. Então, é fácil uma sedução, uma manipulação com viés eleitoral. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido de que haja uma consciência, primeiro, nessa direção. Segundo, eu citei antes, e eu acho que é fundamental, que leis que estão previstas na educação sejam efetivas. Né? Eu não acho razoável que um país que já tem legislação suficiente para enfrentar esse problema não execute políticas efetivas, né? Um plano nacional de combate à intolerância religiosa, um plano estadual, municipal, em todos os municípios. Aqui no estado do Rio de Janeiro, quantos municípios têm algum plano de enfrentamento? Eu estou falando a partir do Estado, da sociedade. Eu concordo totalmente com o Leonardo, que a gente na sociedade civil reconhece como organizações presentes na sociedade civil, muitas das nossas organizações construíram bairros, até foram núcleos de pequenas cidades, né? Não tem esse reconhecimento e somos minoria, né? A maioria dos nossos centros de culto, eu estou falando mais do candomblé, não posso falar tão amplamente sobre a Umbanda, mas também são centros de formação de religiosos, de sacerdotes, para servir ao povo. Então, não dá para contar. Nós não vamos fazer a marcha de 1 milhão, nós não vamos fazer esse tipo de enfrentamento. O nosso enfrentamento é juntar forças, incidir na política institucional e fazer exercícios simbólicos, que eu acho que o Ivani pode falar muito mais especificamente aqui no Rio de Janeiro, porque ele é um dos gestores de um dos atos mais importantes de exercício de presença simbólica positiva da convivência religiosa e contra todo tipo de negação da liberdade religiosa. Eu acho que ele pode falar um pouco disso. Vanir, antes de você responder, a gente vai ouvir agora um depoimento super importante da vereadora Mônica Cunha. Ela é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e presidente da Comissão de Combate ao Racismo da Câmara do Rio. Ela gravou esse depoimento que fala sobre a necessidade de enfrentar a intolerância religiosa aqui no município. Eu acho que esse debate dentro do município do Rio de Janeiro ainda está muito aquém. Porque a gente tem que dar verdadeiramente nome a essa intolerância religiosa. Que o nome é racismo, racismo religioso. Porque a gente vê esses absurdos que vêm acontecendo cotidianamente dentro do município do Rio. Alguns terreiros sendo invadidos, né, os seus babalorixás tendo os seus axés desrespeitados. A gente viu aí semana retrasada, né, algumas mães com seus filhos tentando pegar um Uber, né, e o condutor
desse mesmo, não permitindo que elas entrassem, porque elas estavam trajando as suas roupas. Isso é um absurdo. Então isso é racismo religioso. Então o que a gente tem que, de fato, tratar e fazer sobre isso dentro do município é estar falando, é estar informando que o racismo não pode mais existir. Em nenhuma parte, muito menos dentro da fé, dentro da religiosidade, dentro do axé de cada um. Ivanir, é abrangente o tema, né? Ou seja, a gente está falando aqui de racismo religioso, né? Ou seja, e com um tom da urgência. A gente não pode mais esperar por soluções, né? Para um tema tão aviltante. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho maior orgulho da vereadora Mônica. Eu a vi surgir no movimento social, acompanhei desde quando seu filho sofreu problemas no Degase, que depois foi assassinado. Eu acompanhei muito, tenho maior orgulho. Quando ela começou ainda como mãe, a dor se transformou e é essa liderança brilhante. Mas temos que observar o seguinte. Uma coisa é entender intolerância religiosa e racismo. São coisas correlatas, mas não é a mesma coisa. Você tem intolerância religiosa, tem racismo, tem misoginia, tem homofobia, entende? Tem um diálogo aí. E o maior exemplo de... Uma coisa é, se você fizer um ataque a uma casa de candomblé direto, eu posso dizer que, de fato, a motivação pode ser racismo religioso, dependendo de quem ataca. Porque se for um neopentecostal negro, eu não vou poder dizer que ele comete racismo. Ele comete preconceito e discriminação. Isso é óbvio. O caso de Caxias é emblemático nessa história. Porque são 4 pessoas brancas do candomblé. E o motorista é branco. Então, você pode ali pegar a intolerância religiosa na correlação com preconceito, né, e discriminação de religião, de gênero, e ainda você pode pegar ali a questão do estatuto do idoso, que tinha uma idosa, e o estatuto da criança e do adolescente. Que é coisa muito mais complexa. Com certeza, a delegacia não vai tipificar dessa forma. Entende? Então, não é simplificar o ato de intolerância religiosa. Só a questão racial, para mim, como negro britânico do movimento, seria ótimo. Mas esse é um dos problemas de você poder compreender a dinâmica social e cultural que está se colocada nesse cenário. Mas, voltando ao diálogo com o Rafael, né, com o Leonardo, é o seguinte, nós temos que continuar dialogando o máximo que nós pudermos. Né? Nós fazemos a caminhada pela liberdade religiosa, que é todo terceiro domingo de setembro. E são vários grupos religiosos e não religiosos, porque também tem uma questão, porque o que está em debate para todos nós é o que é? É o Estado laico, a democracia e a liberdade. Isso envolve a liberdade de expressão, envolve a liberdade política, que são conceitos extremamente liberais, do Estado democrático liberal. Mas, nesse momento, é o que nós temos que defender. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não sai daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a intolerância religiosa. Leonardo, no bloco anterior, o Ivanir pontuou muito bem a questão de uma discussão mais ampla, ou seja, juridicamente nós temos muita dificuldade de tipificar esse crime, né? Eu acho que a principal questão, e volto ao que o Ivanir muito bem colocou, é a necessidade do diálogo. O diálogo para que também os órgãos públicos, e nisso eu incluo o Judiciário, os próprios advogados, o Ministério Público, enfim, todos aqueles atores, né, que fazem parte, por exemplo, de um julgamento no processo judicial ou na fase de inquérito, que possam entender melhor o tema, e muito bem colocado pelo Ivanir, o Rafael também colocou, nessa complexidade, nessas interseccionalidades, por exemplo, como nós temos com outros tipos, né, de discriminações que o nosso país, na verdade, comporta. Então, é preciso, por isso a OAB vem buscando fomentar cada vez mais esse diálogo, e é importante levar também esse diálogo com uma deficiência que nós temos no próprio interior do Estado do Rio de Janeiro. É muito curioso que no interior do Estado o diálogo é praticamente, às vezes, ou a informação sobre o tema praticamente é nulo. Então, a gente precisa também levar isso. Nós não temos as delegacias, por exemplo, especializadas. Em quantos municípios nós não temos essas delegacias? Nós não temos a informação. Então, quando a gente tem acesso à informação hoje, por exemplo, dos cadastros referentes à delegacia, isso é um número muito pequeno da realidade, a gente não consegue ter acesso à realidade. Então, essa questão do cadastro, acho que nós até podemos aqui
voltar efetivamente a falar, é uma das questões muito importantes para que possamos entender e pesquisar sobre o tema. Bom, Rafael, a gente sabe que há muita subnotificação, né, do caso, né, justamente porque a pessoa acredita que não vai dar em nada. Mas é uma mudança de comportamento também que precisa acontecer, né? Com certeza. Hoje, notificar para muitas pessoas, se não for a totalidade delas, é um ato de coragem. Porque as pessoas estão em territórios, a maioria das pessoas que são atacadas não são de classe média alta, esses casos são os pontos fora da curva, e elas estão em territórios, né? Você vai a uma delegacia, você está num território que ele pode, aqui na cidade do Rio de Janeiro, pode estar dominado pelo crime organizado, não vai ter garantia. Então, fazer uma denúncia pode ser um ato de coragem que pode levá-la a sair do território onde está, se não for ameaçada de outra forma. Então, eu concordo totalmente com o que o Leonardo estava falando. E na questão básica, que é chegar a uma delegacia, ser escutado, não ser alvo de preconceito do próprio detetive ou agente que esteja lá para anotar, transformando aquela seu sentimento e sua denúncia uma briga de vizinho, não fala alto, não, uma coisa menor e tal. É muito bom que tenha modificado, finalmente, né, agora de janeiro para cá, que a injúria também é considerada um crime de racismo e todas as consequências disso. E ela é pouco, dentro da lei CAO, me parece que é onde tem uma determinação mais clara sobre a questão de agressões relativas à liberdade religiosa, né? Ivanir, é possível a gente traçar um perfil dessa pessoa que comete a intolerância? Ou seja, o que aconteceu na vida dessa pessoa, que tipo de influência ele teve, como que esse ser humano foi construído para exercer uma agressão como essa? Primeiro, a hermenêutica da Bíblia, a formação que ele teve. É impressionante a hermenêutica da Bíblia, como é que ela desafricaniza a Bíblia. Parece que a Bíblia nasce no Oriente Médio, né? Parece que nasceu ali, né? É chamada na Ásia Menor, aí nego fala Mesopotâmia, né? E toda uma lógica invada pela cultura da filosofia grega, né? Impressionante isso. Já começa com a palavra hermenêutica. A hermenêutica vem de quem? Vem de Hermes. Quem era Hermes? Deus da palavra. Da onde? Do Egito. Embora Aristóteles vai falar sobre isso, né? Hermenêutica, a filosofia grega trabalhou com uma categoria, até usando a hermenêutica jurídica, a hermenêutica para cá, mas é de Hermes, né? Egípcio. Entende? Com certeza não era branco, né? Ou seja, essa cultura não é branca. Então é impressionante que é na hermenêutica que é feita, na leitura que é feita, e na visão do ocidental que o cristianismo tomou, somente num país como o Brasil, que é de diversidade, isso é uma base justamente de perseguição. E uma leitura extremamente equivocada, porque observa que quem faz a perseguição usa o Antigo Testamento, que é a base da Torá dos judeus, entendeu? Que é uma luta de superação, de conflito tinha que se impor, né? Aí usa isso. Aí se você for para o Novo Testamento é mais errado ainda, porque ele fala de amor. A grande questão de Jesus é o que ele faz, é que ele vai falar de amor. Ele vai falar justamente o contrário do que se tinha. Então, essa é uma visão, eu sempre digo, a intolerância ela não tem a ver com a fé, com religião. Ela tem a ver com uma construção social. E observo que quem mais incentiva não é nem o indivíduo que faz o ato. Se a gente ficar brigando só com o cara que faz o ato, não vai dar lugar nenhum. Vou te dar um exemplo típico aqui do Brasil, a dificuldade que tem. O Rafael falou da questão da legislação. Você tem uma lei que fala do ensino da história e da cultura africana e do afro-brasileiro na escola. Por que ela não é imposta? Porque, na verdade, colocaram como se ela fosse religião, e ela não é religião, ela é história e cultura. E quem mais se opõe contra? Justamente os grupos neopentecostais. Então, por causa da visão que você tem, isso aí é do demônio. Demônio vem do demo. Demo era um oráculo grego. O Sócrates lá consultava, e a turma consultava, dava até o galo para o Esculápio. Está lá escrito. Então, as contradições são justamente essa construção que se dá. Aí, os dois falaram disso muito bem, é você demonizar aquilo que não é ocidental cristão. Eu convido vocês três a analisarem um depoimento. Nós ouvimos a procuradora a doutora Patrícia Carvão, da Coordenadoria de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Ela fala sobre a relação da intolerância religiosa e o racismo. Vamos acompanhar.
Quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente fala no geral, não é, como sendo preconceito com relação a todas as religiões, mas é importante também a gente tocar no ponto do racismo religioso, que o racismo religioso, eu diria que seria assim um plus com relação à intolerância religiosa, porque o racismo religioso, ele não é apenas é um preconceito, é todo um movimento no sentido de apagamento dessas religiões de matrizes africanas, não é? Então, eu sempre, quando eu falo sobre esse tema, eu falo que ele seria assim como se fosse um plus em relação à intolerância religiosa. Ele tem uma força ainda mais destrutiva. Todos os atos de preconceito são destrutivos, mas o racismo, ele vai direto nessa questão do apagamento, não é, da cultura. Há uma dificuldade em se reconhecer essa questão do racismo estrutural, principalmente com relação a essas religiões de matrizes africanas. Bom, Leonardo, a gente sabe que essa é uma questão histórica. Mais uma vez a gente toca em um ponto que é o racismo religioso, enfim, é uma questão que vem lá da escravidão, da perseguição também de várias religiões. Nós somos um país plural. Como que a gente consegue valorizar essa multiplicidade em relação ao nosso povo e credos e fé? Uma das questões, acho que mais importantes, aliada não só à compreensão do tema, ao entendimento, à pesquisa, é o que fazer, né? Ou seja, nós possamos avançar em políticas, aí não só políticas públicas, mas também políticas institucionais. Mas aqui acabamos de falar, por exemplo, de um caso que envolve a Uber. Então, as políticas também têm que começar junto à iniciativa privada para que a gente possa difundir e fomentar, sobretudo, o diálogo, compreender o contato, uma coisa que realmente traz uma transformação muito grande para esse tema, é o diálogo interreligioso, já foi ressaltado pelo Rafael. Ivanir tem um grande histórico em relação a isso. Quando a gente fomenta esse diálogo interreligioso, a gente possa conhecer também as outras religiões. O Ivanir também citou, nós temos alguns outros casos também de intolerância em relação a outros segmentos, né? Por exemplo, vimos há pouco tempo agora em relação, por exemplo, até mesmo ao islamismo. Aqui mesmo no Brasil, em casos muito específicos, mas acontece. Então, é importante que a gente possa fomentar esse diálogo, fomentar, sobretudo, essa informação. E uma coisa que eu acho que, em relação aos órgãos públicos, a gente precisa, como muito bem a doutora Patrícia Carvão colocou, entender a complexidade desse tema, que cada vez a gente pode conhecer o Brasil, conhecer a sua história e conhecer melhor o tema. Perfeito. Rafael, agora eu peço a sua atenção em relação a mais um trecho da entrevista da procuradora doutora Patrícia Carvão. Ela também comentou sobre a necessidade de educar e conscientizar a população sobre o tema. O Brasil tem muitas leis. Eu acho que o nosso problema não é encontrar ou disciplinar mais leis sobre o assunto. Eu acho que o importante é conscientizar, inclusive os aplicadores da lei, sobre questões importantes, sobre a questão racial, por exemplo, fazer sempre esse trabalho de reflexão sobre o racismo, até que ponto todos nós, de certa forma, temos condutas racistas, de forma muitas vezes até inconsciente, porque isso está na estrutura da sociedade. Então, eu acho que difundir, trazer uma sensibilização, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito na educação, né? Desde o início você educando, trazendo essa necessidade de respeito pelo outro, de uma cultura mais dialogal, de paz, ensinando desde cedo os malefícios da intolerância, do racismo, como isso adoece a nossa sociedade. Isso está muito claro agora com esse aumento enorme, não é, do discurso de ódio, que já está chegando nas escolas, né? Quer dizer, uma loucura. Então, eu acredito muito na educação. Bom, Rafael, como é que a gente consegue provocar essa conscientização, estimular a reflexão?
Nós já falamos de alguns pontos aqui, eu concordo com a abordagem do Ivanir, quando falou da Lei 10.644, que não é aplicada nas escolas públicas, etc. Mas eu gostaria de destacar uma questão. Nós estamos, e não é à toa, quando a gente naturalmente comenta, a gente cai para o campo do pensamento cristão impregnado dessa negação daquilo que é produzido pela cultura negra nesse país. Então, inclusive, pessoas negras que vão a certas igrejas, elas acabam negando um pouco essa raiz e se adaptando a outros modelos mais estadunidenses e mais eletrônicos, outras coisas dessa natureza, e negando totalmente a possibilidade de uso de instrumentos. Mas o que eu queria destacar é a presença nessa nossa sociedade do discurso e do comportamento fundamentalista. A gente, aborda a educação, aborda os eventos simbólicos, o diálogo da sociedade, mas o comportamento fundamentalista ele não é afeito ao diálogo, né? Há enfrentamentos necessários. Nós estamos numa sociedade que se dividiu. No mínimo, 30% da sociedade brasileira adere a uma postura fundamentalista, né? Aquela que só pensa que o pobre é culpado da sua própria pobreza, que o negro é preguiçoso, que a meritocracia, que é o motor das relações humanas, que a competição entre as pessoas é muito melhor do que a solidariedade. Então, esses valores entre ódio, amor e compreensão entre as pessoas é uma disputa difícil e eu acredito que assim, a gente tem que ter essa postura liberal para poder fazer política pública, mas não dá para não reconhecer que há intolerantes fundamentalistas que têm que ser enfrentados na forma possível de um Estado laico e que exerça seu poder por meios jurídicos, etc. E isso é importante, como o Leonardo citou, a gente abordar as instituições, que elas também sejam obrigadas a reconhecer e compensar aquilo que elas produziram. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas a gente precisa de uma mensagem final. Começando com você, Ivanir. Eu quero dizer o seguinte, antes de dar minha mensagem. Primeiro, não quer dizer que um branco candomblessista não cometa atitude racista. Então, temos que deixar isso claro. O fato de ele ser discriminado religiosamente não quer dizer que ele não possa ter atitude racista. Não estou dizendo que ele que ele possa ter. Então, o racismo está complicado já por aí. Segundo, não quer dizer que uma pessoa evangélica negra não sofra racismo na sociedade, mesmo na sua estrutura religiosa. Não é tão simples. Né? A palavra de ordem política ela é maravilhosa, mas do ponto de vista epistemológico tem que ser muito refletido. Mas a minha mensagem que eu deixo é convidar a todos e todas e todos a estarmos juntos no dia 17 de setembro, lá em Copacabana, na nossa 16ª caminhada pela liberdade religiosa. Ok, Leonardo. Pela Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção do Rio de Janeiro, que eu posso dizer que é importante que a gente possa cada vez mais entender esse tema e saber que cada cidadão é um elo importante em fomentar esse diálogo e combater, sobretudo, o discurso de ódio. E lembrar que nós temos não só um lado, né, uma questão criminal que pode ser apurada, mas, sobretudo, é importante que nós possamos dialogar e conviver numa sociedade cada vez mais plural, cumprindo o que é, acima de tudo, um direito fundamental nosso, que é o exercício da liberdade religiosa, da dignidade da pessoa humana. Rafael, sua mensagem. Concordando com os meus amigos, eu queria dizer que a gente tem um desafio como sociedade civil, organizações da sociedade civil, de manter uma agenda de unidade, poder falar do amor sem vergonha de falar do amor, porque parece um discurso blasé, mas é um discurso de muita potência política. Nós precisamos ter esperança, falar do amor e ultrapassar as grandes barreiras que estamos vivendo no nosso Brasil. Perfeito. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.